Alberto Fernandes, o presidente argentino, deu para esnobar. Está esnobando Bolsonaro e também Lacalle Pou, o presidente uruguaio que tomará posse. A esnobação veio na forma de não ir à posse de Lacalle Pou, a cerimônia de tomada do poder do presidente uruguaio, que não é de esquerda. E também veio na forma de recusar-se a um encontro com Bolsonaro naquele mesmo local, na cerimônia da posse, um encontro fechado, porque, segundo ele, infelizmente não pode ir, tem outros compromissos. Qual o compromisso mais importante de participar da posse de um presidente num país vizinho, que fala o mesmo idioma, inclusive? Bem, precisamos entender isso a partir da visita de Lula ao Vaticano. Tem tudo a ver. O Foro de São Paulo, ou melhor, a liderança esquerdista da América Latina andava quietinha. Depois da desastrosa da desastrosa estratégia de Lula após sair do spa da Federal em que se encontrava, após a desastrosa tentativa de cair nos braços do povão lá no Nordeste, porque de povão mesmo só meia dúzia de pipoqueiros nos comícios de Lula, Lula mudou de tática. Quer arrebanhar o povo católico, mostrar ao povo católico que ele e o Papa são unha e carne, estão juntinhos, como se isso fosse uma credencial para reformular a sua imagem do homem que afundou o Brasil, que aparelhou o Estado, que fez o partido engolir o Estado, ao Lulinha Paz e Amor. Só faltava um bom encontro com o Papa, abraços, beijos, bênçãos, depois uma comunhão sacrílega e estaria tudo bem. Bem, isso é o que acredita o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo acredita que a sua maior liderança, Luiz Inácio Nove Dedos da Silva, pode reverter a situação depois do encontro com sua santidade, entre muitas aspas, o comunista Bergoglio no Vaticano. A esquerda acredita que isso pegará muito bem junto ao povo católico. Bem, tem lá a sua razão de acreditar, porque o povo católico, depois de anos de heresias do argentino Bergoglio na igreja, depois de ter abandonado a igreja católica na China, dado a igreja católica para os comunistas, ainda assim os católicos teimam em não enxergar a verdade. E pode ser, pensa o Foro de São Paulo, que por isso essa proximidade entre o argentino Bergoglio e o Luiz Inácio da Silva, tudo isso pode reverter o quadro. Não foi por outra razão que Lula já andou dizendo o seguinte: precisamos reunir a militância e fazer uma grande pressão no Brasil. Ou Bolsonaro sai ou muda tudo isso, porque ele está destruindo tudo o que nós construímos. Pois bem, de fato, Bolsonaro está destruindo tudo o que Lula fez, só que de modo inverso. Lula não fez estradas no Brasil. Os caminhões de soja que vinham do norte e principalmente ali da região do Mato Grosso perdiam boa parte da produção nas estradas enlameadas. Bolsonaro está mudando isso, está fazendo rodovias, está completando rodovias que foram esquecidas desde o regime militar, para mudar a vida dos caminhoneiros, dos produtores, baratear o nosso produto, torná-lo mais competitivo lá fora. Isso é só um ponto que Bolsonaro está destruindo, porque Lula e todo o governo petista que veio depois, ou seja, toda a ideologia petista colocada nesses últimos anos de governo de esquerda, só o que fizeram foi abandonar o país. Nós chegamos a ter mais de 60 mil homicídios por ano. E agora Bolsonaro está destruindo todo esse arcabouço de conquistas.
A malandragem dava-se bem, saía-se bem, agora já estão pensando 2 vezes antes de cometer um crime. Pois é, tudo isso está sendo contra a política social construída por Lula. Os hospitais, quantos morreram nas filas dos UPAs? Isso também será resolvido por este governo. Segurança, nem se fala. Acabei de dizer, o Brasil já teve muito mais de 60 mil homicídios por ano. Pois é, as artes no tempo petista, só o que fizeram foi a propagação do lixo cultural. E isso também está sendo destruído pelo governo Lula, pelo governo Bolsonaro. E tantas outras coisas mais. Mas a esquerda aposta que a ligação entre o argentino Bergoglio e Luiz Inácio Lula da Silva dará uma nova direção ao esquerdismo, ao comunismo na América Latina. E por essa razão, o poste de Cristina Kirchner, que por sua vez também é poste de Luiz Inácio Lula da Silva, Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, já começou a esnobar. Certamente alguém ligou para ele do Foro de São Paulo e disse: espere um pouco antes de encontrar-se com Bolsonaro. Vamos ver até que ponto Luiz Inácio Lula da Silva pode reverter esse quadro e em pouco tempo a população brasileira estará nas ruas para pedir o fim desse governo que tem destruído as conquistas socialistas do PT. E Alberto Fernandes, certamente seguindo essa orientação, já esnobou. Não vai à cerimônia de posse de Lacalle Pou para não se encontrar com Bolsonaro. Pois é. Bem, o que importa se Fernandes quer se encontrar ou não com Bolsonaro? O que importa é que grandes investidores argentinos, fugindo do desastre econômico que será o governo de Alberto Fernandes, já estão investindo aqui em terras brasileiras para aumentar a produção dos grãos brasileiros. Pois é, a Venezuela tem uma boa lição para dar a essa gente arrogante que agora subiu no poder na Argentina. Logo mais, a Argentina estará parecidíssima com a trágica Venezuela, infelizmente. É isso aí. Lula aposta no seu melhor garoto propaganda, o comunista Bergoglio. Alguém me pediu esses dias aqui no YouTube o que eu achava da visita de Lula ao Vaticano, o que estava fazendo Lula lá no Vaticano. Fazendo campanha, meus amigos, fazendo campanha com o seu maior cabo eleitoral. O homem que, em nada, apoiou o Bolsonaro até agora, mas recebeu um ladrão, com pompas e circunstâncias. É o casamento perfeito, a falsa igreja com o Barrabás brasileiro.